¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio del Eixo Atlántico que abrimos aquí en Televigo para analizar muchos aspectos que tienen que ver con la actualidad de la eurorregión. En los últimos días hemos hablado mucho del primer ministro portugués, hemos hablado de ese Consejo de Ministros en Braganza, estamos hablando de los fondos europeos que se tienen que disputar, del corredor atlántico, en definitiva de muchos temas que están encima de la mesa y otros muchos de los que queremos hablar con nuestros invitados que están aquí con nosotros en este espacio del Eixo Atlántico. Saludamos al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que vuelve a las lides políticas en el mando del ayuntamiento. Ya sabe lo que es dirigir una concejalía. Ahora, como alcalde, Ferrol vuelve a tener un alcalde socialista, Ángel Mato. Señor Mato, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias y bienvenido a este espacio. Bueno, ya nos deja usted en maquillaje. Yo a esta ciudad la conozco también muy bien, Sí. alcalde. Aquí tuve la ocasión de vivir una etapa, bueno, que yo considero muy buena de mi vida y aparte, bueno, vengo con regularidad porque tengo familia aquí en Vigo. Bueno, y ahora de nuevo, ¿cómo ha sido ese paso para usted en Ferrol? Ahora como alcalde, usted ya tuvo responsabilidades de gobierno. Bueno, pues la verdad es que yo tenía claro que tenía que dar un paso al frente. Yo soy, si se me permite decirlo, de Ferrol FTV, como solemos decir, ¿no? Ferrolano de toda la vida. A mí me gusta mucho mi ciudad. Creo que la ciudad es una auténtica desconocida para buena parte de los gallegos y de las gallegas, pero también creo que cuando la descubren una vez, pues ya después vuelven siempre, ¿no? Entonces, para mí era un reto importante y, bueno, con toda responsabilidad, pues estoy ahora mismo desarrollando el gobierno, ¿no? Saudamos tamén a Ricardo Río, o presidente da Cámara Municipal de Braga, presidente do Eixo Atlántico. A derradeira vez que falamos estaba en crise o Sporting de Braga, agora xa ten un título máis e vai terceiro, está en postos altos da clasificación. Presidente, boa tarde, grazas por estar con nós. Muito boa tarde, é sempre um gosto cá voltar e agora também com essa mudança de cenário duplamente positiva. O Braga a jogar melhor, eu como presidente do Eixo Atlântico, que é também um motivo de especial satisfação, e permita-me um cumprimento especial aqui ao Ángel, a quem desejo também os maiores sucessos agora nestas novas responsabilidades como alcalde de Ferrol. Que supón para vostede asumir esas responsabilidades, xa é un dos alcaldes importantes do norte, da rexión Galicia Norte de Portugal, que sempre tivo esa visión de Eixo Atlántico. Agora, como presidente, que liña se marca vostede de traballo para os vindeiros meses? Em primeiro lugar, é um regresso. Eu já tive a oportunidade de exercer a presidência entre 2015 e 2017, na altura a substituir o Carlos Negreira. E é algo que também testemunha este envolvimento crescente que a cidade de Braga tem tido desde 2013, quando eu assumi funções como Presidente da Câmara, no Eixo Atlântico. Nós consideramos que este é um espaço de oportunidades, é um espaço de colaboração privilegiada e, obviamente, reconhecemos também o mérito que esta associação tem tido ao longo dos anos de vida que leva a promover a coesão neste território e a defender os projetos que são importantes para este território. E por isso é que, para o futuro, as nossas prioridades vão nessa mesma linha, a reivindicar investimentos em infraestruturas, a olhar para aquilo que é a coesão de todo este território, a apostar em questões tão importantes para todas as cidades como são o desenvolvimento económico, como são as questões demográficas e depois todas aquelas linhas, digamos assim, estruturais da atividade do eixo que para nós são, obviamente, de continuar na área do desporto, na área da cultura, e Braga este ano capital da cultura do Eixo Atlântico, na área do intercâmbio da juventude, da promoção artística e tantas outras, da promoção turística, tantas outras dimensões em que o eixo tem marcado a diferença, não apenas entre os dois países, mas a nível europeu também. E dende a outra punta, precisamente da Eurorrexión, dende Ferrol, alcalde, que agarda vostede tamén da posibilidade de cooperar, porque agora mesmo estamos a negociar os fondos europeos, por exemplo, no que ten moito que dicir a Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, alcalde. Bueno, eu creo que efectivamente que hai moito traballo por facer. Creo que o Eixo é un espazo de colaboración bastante importante. Creo que levamos xa algún tempo traballando pois alrededor do desenvolvemento económico e concretamente cando falamos de fondos europeos creo que, por exemplo, o que é a transición enerxética pois pode abrir un novo reto de oportunidades. Vai haber moitos recursos dirixidos a esta cuestión e creo que nomeadamente pois
para as nosas comarcas, para Ferrol, para Ferrolterra, pois supón un gran reto. Creo que para Portugal é exactamente igual, porque, bueno, creo que vai a permitir diversificar a nosa industria, vai a permitir mellorar as condicións económicas e seguramente algo que é unha inquedanza para todos e todas nós, como é xerar emprego, non? Por tanto, creo que hai moito marxe para traballar. Creo que o tema das infraestructuras tamén é un tema moi importante. Para Ferrol é vital tamén, recurrente para o futuro, claro. e vital. Creo que temos moito traballo por facer porque, bueno, estamos a discutir e a traballar pois a prol dese corredor atlántico que creo que vai a supor para esta eurorrexión un reto importantísimo nos vindeiros anos, non? Esa conexión Ferrol a Coruña, que é fundamental, porque cando falamos aquí do Vigo-Porto, bueno, tamén é o tren de Braga, é o tren do resto de Galicia, se a saída sur se fai, que se a Coruña-Lisboa, que en definitiva ese tramo engadamos Ferrol-Lisboa, alcalde, que importante sería iso. Bueno, eu creo que esa outra gran demanda é un gran olvido, porque eu quero suliñar que xa dende hai moitos anos o que hoxe chamamos eixo atlántico aquí en España, sí, esa liña era Vigo-Ferrol, como recordarán. Despois de distintas vicisitudes, pois ao final Ferrol quedou fora, e creo que este é o traballo máis importante que temos que facer, dende logo, dende a nosa perspectiva, pero evidentemente sería fundamental para o desenvolvemento de todos, pois facer unha conexión coa rexión norte de Portugal e, polo tanto, tamén con Lisboa, claro, naturalmente, non? Claro. As infraestructuras, que isto, o desenrolo das rexións pasan tamén polas infraestructuras marítimas, terrestres, ferroviarias, sobre todo tamén. Eso o ten moi claro, pois, por exemplo, vostede, señor Río, e agora hai que darlle ese pulo, non? As ferroviárias de forma muito especial, Sim. porque a verdade é que todas as infraestruturas são importantes e, obviamente, todas as conexões e as criações de melhores acessibilidades para os territórios são importantes no sentido de criar maior mobilidade, maior acessibilidade para quem investe, para quem trabalha, para quem visita, mas a componente ferroviária tem aqui um peso muito importante até por uma questão de sustentabilidade. Sim. É claramente o meio de transporte mais sustentável que temos disponível, e criar uma ligação que seja eficiente, que seja célere, que seja regular entre Corunha e Lisboa é beneficiar toda a Euro-região, é beneficiar, obviamente, todos os nossos países, e isso é algo com que estamos fortemente empenhados e que sabemos quais são, digamos assim, os entraves que têm que ser contornados. A saída sul de Vigo, a criação do bypass de Braga, a ligação ao aeroporto, enfim, toda uma série de investimentos que, infelizmente, têm sido demasiado adiados e que são peças fundamentais de uma estratégia de desenvolvimento que nós partilhamos, que temos vindo a discutir. Sim. E que, infelizmente, não temos tido tanto apoio da parte dos governos nacionais. Como presidente do Eixo Atlántico, lle pregunto, outro día o Goberno de Portugal reunirse en Braganza, despois falaremos do tema das autovías, dos scuts, pero considerou prioritario a conexión de Braganza con Sanabria para esa estación de Otero de Sanabria, que é moi importante para sumar masa crítica o AVE galego. Falou de levalo para darlle un impulso á vindeira cimeira hispanolusa. Portugal parece que ten clara esa aposta, pero hai que plasmalo, non, por parte dos dous gobernos. Sería moi importante a hora de poder facer eso, e como ben apuntaba vostede, o bypass de Braganine, o tema da saída sur de Vigo, etcétera, etcétera, non? Eu acho que o problema com que nos temos confrontado é demasiados compromissos políticos e pouca ação. O caso da modernização da linha do Minho foi um excelente exemplo disso mesmo. Nós andamos inúmeros anos a anunciar investimentos, a prometer a concretização desses investimentos, a lançar concursos, e desde o momento em que essas intenções foram feitas até ao momento em que as obras estão a ser concretizadas e quando tivermos a linha de facto plenamente disponível para o serviço que se pretende prestar, passa demasiado tempo. E o caso da ligação entre Bragança e Puebla de Sanabria é outro exemplo. Sim. Quando eu fui presidente na última vez do Eixo Atlântico, já era um dos tópicos que estava na agenda prioritária do Eixo e desta região. Porque é de facto crucial
criar melhor acessibilidade de todo o de toda a zona de Trás-os-Montes, claro, do Nordeste Transmontano, à linha de alta velocidade galega e, obviamente, com isso, inserir na Europa também essa região mais interior do país, que de facto não tem uma proximidade tão grande. Que dizia António Costa, é estar a 30 km do AVE. Não? Completamente. Claro, e, portanto, estamos a falar de um pequeno investimento, claro, que pode ter um efeito transformador para toda aquela região. E isso, obviamente, que tem existido vários passos, houve discussões com governos regionais, houve discussões com governos anteriores, mas falta passar da vontade até à ação e concretizar este investimento, porque é algo que também com que nos confrontamos muitas vezes. Fala-se dos fundos comunitários e Sim. daquilo que é a afetação dos fundos comunitários, que é obviamente crucial, mas depois também não nos podemos esquecer que os próprios governos nacionais têm que dar o seu contributo e têm que ter o seu plano de investimentos. No caso português, ao longo dos últimos anos, se não fossem as autarquias, o investimento público era praticamente residual. E, portanto, é tempo de olharmos também para o Orçamento de Estado como um veículo de concretização de alguns desses projetos. Sem dúvida. Apuntaba vostede, señor Mato, o tema do corredor atlántico, que é fundamental para todas aquelas localidades que teñen porto, a conexión, a conectividade coa red transeuropea é absolutamente clave, senón é estar en fora de xogo. Pois efectivamente, eu creo que os recursos son escasos, todos o sabemos. Creo que o Estado ten que diferenciar moi ben en que está a investir. Creo que evidentemente pois das autoridades portuarias que temos en Galicia de interese nacional, pois creo que sería imprescindible que tiveran unha saída cara a península, o resto da península, cara a Europa, a través dese corredor atlántico que estamos demandando, non solamente en España, sino tamén en Portugal. Creo que iso é básico para a competitividade dos territorios, non? Creo que Galicia, norte de Portugal, temos que facer competitivos as nosas vilas, os nosos povos, para poder despois competir como países co resto de Europa que teñen unhas comunicacións pois máis desenvolvidas, están nunha posición xeográfica máis próxima ao consumidor final e, polo tanto, creo que, como ben decía o alcalde de Braga, pois creo que é o momento no que os gobernos dos estados pois aposten polo desenvolvemento destas zonas. Eu sempre quero vincular o desenvolvemento do ferrocarril precisamente tamén coa prestación de servicios, non? Cada vez máis é imprescindible para os cidadáns e para as cidadás pois dispor dos bons medios de transporte para tamén poder recibir servicios básicos como, por exemplo, pode ser o ensino, xustiza, sanitario, etc. Creo que non deberíamos, como gobernos sensibles, non? En estados de dereito, prescindir pois ou dificultar da prestación de servicios aos nosos cidadáns en función de onde vivan, non? Creo que eso tamén é importante. O equilibrio Mediterráneo-Atlántico que tamén é efectivamente fundamental, e despois, claro, o medio ambiente. O dicía antes, señor Río, que máis medioambientalmente, pois neste caso, saudable que deixar milleiros e milleiros de vehículos particulares e que a xente poda moverse en tren nun tempo competitivo entre Vigo-Braga, Vigo-Porto, Porto-Lisboa, Porto-Santiago, Porto-Ferrol, Porto-Pontevedra, por exemplo. Sí. Que iso moitas veces non se pon en riba da mesa, pero que é fundamental. Com um benefício adicional, que é, claro, obviamente, existindo hoje tanto intercâmbio entre estas regiões, nós sabemos que há cada vez mais pessoas até da Galiza que vão trabalhar para o Porto, ou que vão trabalhar para Braga e vice-versa, ou que vão estudar, visitantes são muitos, obviamente, muito frequentemente, e o existir uma ligação desta natureza é, desde logo, reduzir a sobrecarga de trânsito e a poluição que existe nas próprias cidades, nos meios mais urbanos, e isso é, obviamente, também algo porque todos pugnamos e que também ajuda à qualidade de vida das nossas cidades. Cando vai coller a maleta para ir a Lisboa? Xa me comentaba o secretario xeral do Eixo Atlántico. Está o presidente con ganas xa de comezar a falar, comezar a negociar moitos aspectos que teñen que ver con infraestructuras, con investimentos, etc. Vostede que é inquieto tamén nesas cousas de reivindicar? Sim, nós temos já previstas algumas reuniões com o governo português, obviamente estamos também agora um pouco mais expectantes e mais em suspenso
por força das eleições para a Junta da Galiza, porque há temas que também contendem com a Junta, que retomaremos depois de abril, também com o governo espanhol, seguramente, mas eu acho que neste momento, como há pouco o Jacobo dizia, nós temos que nos concentrar muito também na definição do próximo quadro comunitário. É algo que é fundamental, não só do ponto de vista da alocação de verbas a nível nacional para investimentos que são fundamentais para este território, ao nível da cooperação transfronteiriça. É importante que haja um reforço dos meios para os projetos de cooperação transfronteiriça, como aqueles que nós vimos desenvolvendo e que tantos benefícios têm trazido também para os territórios. Há uma outra dimensão que a minha é especialmente cara e que eu julgo também os meus colegas também do lado espanhol também têm a mesma preocupação, que é o acesso direto das próprias autarquias a financiamentos comunitários. Nós estamos confrontados com um sistema demasiado centralizado em que em Lisboa e Madrid que muitas das decisões de disponibilização de verbas são decididas e eu acho que é importante que haja um reforço... onde vai esses cartos e onde não. Claro que sim. E, portanto, eu acho que é importante não só aumentar o leque de elegibilidade para as autarquias, para os poderes municipais poderem aceder a financiamentos comunitários, mas também facilitar esse processo de decisão diretamente junto da União Europeia, porque isso também vai alavancar outro tipo de projetos e outro tipo de opções que não dependem dos governos nacionais. Alcalde, como van eses traballos para a mostra de jóvenes intérpretes de Ferrol, nun ano ademais moi especial tamén para Ferrol, no Día das Letras Galegas? Pois eu creo que este certamen, que como todo mundo sabe, non, é bienal, pois vai a supor, bueno, creo que unha importante motivación dentro dun ano, no que, como ben decía, Ferrol está a celebrar dúas datas moi especiais, non? A primeira é o bicentenario de Concepción Arenal, do seu nacemento na cidade de Ferrol, ten unha programación estable todo o ano, e a segunda é que, efectivamente, o Día das Letras vai dedicado a don Ricardo Carballo Calero, que, como saben, bueno, pois é un filólogo ao que a lingua galega lle debe moito, non? Por lo tanto, nunca habería mellor ano que este ano para celebrar un dos eventos máis emblemáticos que ten o Eixo, non? Como é a mostra de música, non? Xa temos confirmadas alrededor de 300 participantes que veñen de 16 cidades distintas do Eixo. Creo que vai a ser todo un éxito, non? De feito, pois aínda seguimos neste inte pois acollendo solicitudes. Creo que vai a ser un ano moi especial. Non sei se o saben, pero Ricardo Carballo Calero era un amante de Portugal e, por lo tanto, creo que nunca habería millor data para poder celebrar pois este encontro, non? Entre ambos os dous países como pois este ano 2020. Seguramente algunha sorpresiña máis pois a través de algún músico ou música neste caso moi recoñecida, dúas músicas moi recoñecidas tanto a nivel nacional en España como en Portugal, pois van poñer esa pequeña guindiña no pastel. Un ano moi especial para Ferrol, con eses dous nomes, Concepción Arenal e Carballo Calero, absolutamente fundamentais para a nosa historia. A capitalidade cultural do Eixo, señor Río, que programación ten vostede, se está a traballar precisamente para desenrolar? E agora lle preguntarei tamén polos seus plans na súa cabeza de capitalidade cultural europea para Braga. Conte-nos un pouco. Começando pela capital do Eixo, nós temos uma programação muito intensa e diria contínua ao longo de todo este ano. Começou no passado dia 8 de fevereiro, a seguir à minha tomada de posse como Presidente do Eixo Atlântico, com um extraordinário concerto do Som de Seu e com o Daniel Pereira Cristo em Braga, que foi uma enorme surpresa e que teve, de facto, uma adesão fantástica e que foi algo que marcou logo este arranque desta iniciativa. Tivemos neste passado fim de semana a Amâncio Prada também a atuar em Braga com grande sucesso no âmbito de um projeto de intercâmbio cultural que já vinha do passado, mas que este ano, por sermos capital da cultura, foi bastante reforçado, que é precisamente o projeto Convergências Portugal-Galiza, que envolve vários autores, artistas do lado português e do lado galego também. Temos depois atividades, diria, ao longo de todo o ano muito diversificadas, que ora vão abarcar iniciativas que normalmente estão associadas ao programa do Eixo Atlântico, como é o caso da Bienal
de pintura, como outras que são tradicionais na cidade de Braga, mas que este ano vão ter um cunho mais galego e, portanto, de intercâmbio precisamente de culturas e de potenciar esta troca de culturas. Temos projetos na área da arte urbana, temos projetos na área do jazz, temos projetos na área do folclore, enfim, de várias formas de expressão artística que durante todo este ano vão marcar, digamos assim, a nossa atividade e que seguramente serão motivos acrescidos para que muitos nos possam visitar e desfrutar de toda essa programação. Quanto à capital da cultura... Como vai esse objetivo, capitalidade cultural europea para Braga? Braga é uma cidade que é um referencial da cultura a nível europeu, de facto, já hoje, pelo seu património, Sim. pela sua dinâmica cultural, são muitas as atividades de janeiro a dezembro que marcam a nossa dinâmica cultural, temos um leque de agentes culturais muito diversificado, temos uma programação muito cultural muito eclética, muito com os vários equipamentos como o Teatro Circo, como o Fórum Braga, como o Generation, enfim, toda uma série de espaços culturais que têm tido uma dinâmica muito própria e diferenciadora e que no fundo também são fonte de atração turística para a própria cidade, e nós olhamos para a cultura nessas várias dimensões, não apenas a cultura pela cultura, mas a cultura como um verdadeiro eixo de desenvolvimento da cidade, de desenvolvimento económico, de desenvolvimento educativo, de promoção da inclusão social, de promoção da coesão territorial, ao levarmos a cultura a todos os pontos da cidade e mesmo às pequenas freguesias, podermos propiciar também momentos culturais. E a nossa candidatura tem muito a ver com isso, com essa versatilidade da atividade cultural na nossa cidade e com este compromisso de toda a sociedade bracarense, desde as universidades às empresas, aos agentes culturais, aos próprios cidadãos no processo cultural. Nós ontem apresentamos a nossa estratégia cultural Braga 2030, até 2030, e esse foi um processo que por si só envolveu mais de 3.000 bracarenses em processos de auscultação em várias iniciativas, e cada um destes passos no fundo vai fazendo com que nós sejamos mais candidatos e mais fortes candidatos a essa aspiração que temos de ser em 2027 Capital Europeia da Cultura, que é quando Portugal vai voltar a receber esse título. Não está, ou sea, que hay que dar a batalha desde já. Que isso é muito importante, claro. Há um caminho que está a ser ambicioso. Há um caminho que está a ser feito, até do ponto de vista do investimento em equipamentos culturais. Nós, em 2018, por exemplo, fomos nomeados, ou 2017, a Cidade Criativa da Unesco na área das Media Arts. Um dos grandes projetos que temos é a reconversão de um antigo cinema para a criação de um Media Arts Center. Temos uma antiga escola que vai ser transformada num verdadeiro hub cultural com grandes espaços expositivos, onde estará também a Bienal ou o espólio da Bienal do Eixo Atlântico, e um arquivo municipal também bastante qualificado, e depois salas de incubação para projetos culturais e de apresentação para projetos culturais. Vamos revalorizar vários patrimónios que estão neste momento em projeto, como é o caso da Ínsula das Carvalheiras, de um dos nossos legados romanos, ou do sistema de fornecimento de água das Sete Fontes, enfim, que é monumento nacional. Há, de facto, todo um conjunto de investimentos que vai representar uma afetação de recursos muito considerável a curto prazo, serão seguramente quase 15 milhões de euros de investimentos nos próximos 3 anos, que vão, no fundo, fazendo esse caminho e que nos vão posicionando também como uma referência à escala nacional e internacional. Sem dúvida. Depois de ser um desses destinos europeus mais importantes turisticamente falando, que eso tamén marca moito. Alcalde, para reactivar tamén, xa que falamos de cultura, turismo, que ten vostede en mente tamén, agora que ten a responsabilidade de mandar unha cidade tan importante como é Ferrol? Bueno, creo que Ferrol en sí mesma é unha cidade que ten unhas condicións que son óptimas para poder recibir moito máis turismo do que recibe, non? Como decía ao principio, Ferrol é a grande descoñecida aquí a nivel galego, incluso fora de Galicia, non? Pero é certo que, bueno, aquí estamos dous alcaldes, o Ricardo e máis eu, que estamos en dúas cidades que son referentes, pois, por exemplo, en breve na Semana Santa, non? É dicir, a Semana Santa de Ferrol é de interés turístico internacional. Como saben tamén, estamos aí a traballar pois polo tema de patrimonio mundial. Temos seguramente o patrimonio industrial máis importante, dende logo, da zona norte de España, con dúas cuestións que o fan único. Primeiro é que boa parte dos arsenais ainda están en uso. En segundo lugar, pois que son prácticamente a administración do Estado, non? E polo tanto seguimos a traballar nese sentido. En terceiro, vai dar esa batalla, non, alcalde? Non, esa batalla xa se está a dar agora mesmo. Pero vai a seguir xa aí. se está a dar agora mesmo. Eu creo que Ferrol
ten un patrimonio que é único, eso sí que o podo decir, porque, bueno, como todo mundo sabe, a cidade naceu a partir dun arsenal militar, por decisión real. Como digo, aínda está en uso, aínda está ocupado polas Forzas Armadas, e despois ten asteleiros que datan de 3 séculos, non? Por lo tanto, creo que iso, as fortificacións de costa son únicas, por lo tanto, creo que esa batalla tense que dar. Tamén outra cuestión importante é que a cidade ten 12 kilómetros de arenais. En definitiva, eu creo que os areais da cidade de Ferrol son... eu sempre me permito decir isto, son ben distintos dos do resto de Galicia, están ben protegidos dende o punto de vista ambiental, teñen unhas condicións naturais que os fan óptimos para a práctica de algúns deportes náuticos, como pode ser o surf ou o windsurf. E por último, pois no camiño inglés, pois somos o quinto camiño en recepción de peregrinos pois de todos, non? Polo tanto, eu creo que temos moitas posibilidades de seguir crecendo turísticamente, medrando turísticamente, pero sí que creo que en realidade Ferrol, como todo o mundo sabe, é unha cidade que é industrial, que quere seguir sendo industrial, e todo iso o que vai axudar pois vai a ser para diversificalo económicamente, o cal tamén é tremendamente necesario. Importante, alcalde, esa mentalidade, non? Que vostede pon en riba da mesa de temos que dar a coñecer ese Ferrol, que é maravilloso, é unha cidade extraordinaria, para que a xente tamén poder captar ese turismo, non? Que coñeza o turismo interior, que moitas veces a xente non coñece ou non saborea ou non disfruta boa parte das excelencias que temos nas nosas cidades. Imos facer un alto de seguida, seguimos falando con Ángel Mato, con Ricardo Río de moitos aspectos, como tocou o tema dos camiños de Santiago, xa que estamos preto do Xacobeo, tamén quero preguntarlle ao presidente do Eixo Atlántico polos camiños portugueses. Ata agora.